Queridos, continuando falando sobre vivendo o amor de Cristo, abram suas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo do 42 ao 47. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Quero convidar você a ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Diariamente, reuniam-se nos lares para comerem e partiam o pão com alegria, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de participarmos da igreja do Senhor. Nós, pela tua compaixão e misericórdia, fazemos parte do corpo do teu Filho Jesus, chamado Igreja. Não somos merecedores, pois somos pecadores, mas pecadores aonde teu Filho pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, e por isso somos justificados pela fé nele. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Incomoda-nos se necessário for, mas fala aos nossos corações. E que o teu Espírito Santo que habita em cada um de nós, mova-nos de maneira que desejemos ardentemente colocar em prática a tua palavra no dia a dia das nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, nesses últimos tempos nós vivemos um amor que se tornou um amor superficial. E muitas vezes este amor, ele é condicional. Eu amo quem me ama. Eu amo quem se preocupa comigo. Eu amo quem merece o meu amor. Também, principalmente, o amor, o nosso amor para com Deus. Este amor do povo de Deus para com o nosso Deus está muito, mas muito superficial. É um amor, muitas vezes, intelectual. Nós queremos sentir o amor a Deus, o amor por Deus. Queremos sentir Deus. Este amor superficial, ele é um amor sem compromisso. Nós queremos demonstrar amor por Deus quando podemos. E de muitas vezes do jeito que nós queremos ou podemos. Mas na Escritura Sagrada,
diz como Deus se sente amado. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 14, há vários versículos bíblicos que Deus demonstra que se sente amado quando nós estamos com o coração prontos para obedecer. Não somente saber o que Deus quer, mas quando nós desejamos e nos esforçamos para colocar em prática. Às vezes o nosso amor é muito superficial também para com a nossa igreja. Nós amamos a igreja quando a igreja corresponde a este amor. E tem que ser do jeito que a gente quer. A própria Escritura Sagrada, ela declara que para o fim dos tempos o amor de muitos haveria de esfriar. Não esfriou, não. Gelou. O nosso amor para com a igreja está longe de ser o amor que Cristo demonstrou para com a sua igreja, muito longe. Como cristãos, como servos de Deus, nós somos chamados a viver um amor diferente. Não um amor intelectual, o amor de Cristo. O amor que se compromete, o amor que demonstra através de atitude, o amor que pode ser visto em nossas atitudes. Não é verdade, Josias? O amor de Cristo é vivido entre a juventude, entre os adolescentes? Quando a gente se comporta adequadamente um com o outro, o amor de Cristo está sendo refletido ali. Não é verdade, Samuel? Quando você ajuda o colega a prestar atenção na pregação, é demonstração do amor de Cristo. Quando você não atrapalha o colega a ouvir o Evangelho, porque o Evangelho transforma a gente. Quando a gente ignora, nós vivemos e não mudamos. Este amor, ele é prático e ele é simples. Qualquer um pode demonstrar este amor. Não é difícil, de forma nenhuma. Este amor também ele é constante e transformador. Ele transforma não só quem ama, mas quem é amado. Ele transborda. É um amor que não tem medida. Chegou somente o tamanho do recipiente. Este amor não mede profundidade nem largura. O amor de Deus, quando o texto que eu não me lembro quem foi que disse, mas foi o texto que mais recitamos aqui na igreja, que é João 3,16, mostra a profundidade, o comprimento, a largura do amor de Deus, e este mesmo amor que o Senhor quer que nós demonstremos para com Deus, para com a igreja. Quando eu falo com a igreja, estou falando um do outro, que nós só que somos a igreja, não é o templo. Quando nós amamos um ao outro, até o templo resplandece o nosso amor um para com o outro. O lugar onde nós nos reunimos. E Jesus, ele mostra biblicamente a respeito do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Em Marcos capítulo 12, versículos 28 ao 31, diz o seguinte: Marcos capítulo 12, do versículo 28.
ao versículo 31. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntou a Cristo. Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que estes. O nosso amor a Deus precisa estar acima dos nossos interesses. O nosso amor a Deus deve estar acima de tudo que nós estimamos. Porque quando nós amamos a Deus conforme o que a Escritura nos diz, todas as outras coisas que nós amamos, vamos nos dedicar arduamente. Quem não ama a Deus com essa intensidade, não ama ninguém. Não ama nem a si próprio. O amor a Deus precisa estar acima de tudo aquilo que nós desejamos. Mateus capítulo 6, versículo 33 é bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? No contexto mostra, são coisas elementares da nossa vida, como comer, beber e vestir, que ninguém vive sem isto. Mas o próprio Cristo diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque isso demonstra amor por Deus. E amor próprio. Ninguém ama o próximo se não ama a si mesmo, porque a medida do amor do próximo, ou seja, a medida do amor para com o próximo, é a medida do amor que eu tenho por mim. Porque o segundo mandamento: ama o teu próximo como tu amas a ti mesmo. E no versículo 5, no capítulo 5, versículo 42 de Atos, voltando ao livro de Atos, esse texto de capítulo 5, versículo 42, que diz: e todos os dias no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Esse versículo nos mostra que os discípulos, cheios do Espírito Santo, ele vivia uma fé ativa no templo, mas também viveu de casa em casa. Essa prática nos ensina que o amor de Cristo deve ser vivido diariamente e em todos os ambientes. Não podemos restringir o amor de Cristo somente à igreja no tempo, no momento do culto. Vivendo o amor de Cristo no templo. O templo representa o local de culto, lugar de comunhão e edificação da nossa fé. Lugar aonde nós motivamos um ao outro. Lugar aonde auxiliamos um ao outro. E por isso que é tão importante nós nos congregarmos e demonstrarmos amor para com a nossa igreja. Não um amor relativo, mas um amor comprometido. É o lugar onde nos reunimos como corpo de Cristo para buscar
o relacionamento e glorificar a Deus juntos. Lugar onde nos reunimos para ouvir e compartilhar a palavra e crescermos espiritualmente. A igreja em comunidade. Viver o amor de Cristo no templo é mais do que simplesmente nós assistirmos um culto, ou simplesmente virmos participar de um culto. Viver o amor de Cristo no templo é o lugar onde nos reunimos como corpo de Cristo. É chegar com o coração disposto a servir um ao outro, a servir no ministério um do outro, não somente no seu próprio ministério, mas também está pronto para perdoar, acolher e incentivarmos mutuamente ao perdão, incentivarmos mutuamente ao serviço. Falando sobre o mutirão dos homens, parece que a gente fica mais animado, né, irmão Douglas, quando participamos do mutirão. Tinha um que vinha aqui por causa do purê, mas era só brincadeira, eu sei que não era. Ele sempre gosta de participar, ele pode estar fazendo qualquer coisa, até de viagem. Quando diz, vamos nos reunir na igreja, ele abandona tudo e vem. Mas a gente come junto, a gente trabalha junto, participa, conta piada, até se zanga um com o outro por algum momento e depois volta ao normal de novo, se abraça, se perdoa. Mas no mutirão, quando nós servimos um ao outro, nós estamos servindo no templo juntos. Estabelecemos relacionamentos, nós estamos motivando um ao outro ao serviço. O nosso amor, o amor de Cristo no templo, é ser intencional em oração um pelo outro também. Quando nós amamos uns aos outros no templo, nós somos sensíveis às necessidades um do outro. E às vezes um abraço é motivador, é acalentador. Praticar a vida da igreja ou na igreja. Refletir a graça de Cristo Jesus no ambiente de comunhão. Não somente sentados ouvindo a palavra, mas no mover em serviço. Nessa campanha de missões, nós percebemos a alegria de cada um quando estava servindo na feira missionária. Você ama o próximo quando dá atenção a alguém solitário na igreja, quando se senta distante, muitas vezes acalentando o seu problema no coração e na mente. Às vezes um chegar, um abraço, um aperto de mão, já alivia o coração aflito. Quando oramos com fé um pelo outro, sempre no culto, falei com Vilma e digo, sempre no culto vamos ter um momento onde nós vamos orar em duplas. Assim nós acostumamos a igreja, pelo menos neste momento, orarmos uns pelos outros. A orarmos com o nosso visitante. E esta oração de fé, nós podemos mover montanhas, principalmente montanhas que muitas vezes nos fazem sufocar no dia a dia. E a oração pelo outro, no templo, nós podemos mostrar o zelo que nós temos um pelo outro e por suas necessidades. Quando nós nos voluntariamos para ajudar em outro ministério e não somente no nosso, quando vemos um ministério com dificuldades, nós não nos cabe julgar
ou reclamar, mas colocar-se à disposição para servir, independente se o seu ministério é este ou não. E uma pergunta para nós refletirmos: você tem sido este canal de amor de Cristo na sua igreja? Ou apenas um frequentador de culto? Você tem sido alguém que faz diferença na sua igreja? Se você faltar na sua igreja, vão sentir a sua falta? Se Deus te levar agora para o céu, que falta você fará na comunidade, lugar onde você serve a Deus? Sentirão a sua falta? Em segundo lugar, o amor de Cristo. Viver o amor de Cristo de casa em casa, não somente na igreja. Nós temos vivido, nós temos pelejado, e eu creio que nós vamos melhorar, porque o Senhor é quem vai abrir os nossos olhos para contemplarmos não somente, mas para vivermos a igreja de casa em casa, com a visão de igreja multiplicadora, onde nós podemos abençoar e sermos abençoados, onde nosso lar pode ser um lugar de encontro com Deus, lugar consagrado à oração, lugar onde nós nos reunimos para abençoarmos e sermos abençoados. A igreja primitiva, ela não limitava a sua fé somente no templo. Como nós vimos aqui, não somente aqui em Atos capítulo 5, versículo 42, mas em Atos capítulo 2, versículo 46, também fala sobre isto. Diz que eles adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comerem e partirem o pão com alegria, com grande alegria. Em alguma tradução diz com singeleza de coração, na minha diz com grande alegria e generosidade, preocupando-se um com o outro. O PGM é lugar de socorro. O PGM é lugar onde nós podemos auxiliar melhor um ao outro. É mais difícil, como igreja, como um todo, nós percebermos as necessidades um do outro, mas lá no PGM é mais fácil de nós sabermos quem está precisando do quê. Que nós podemos ajudar. Os irmãos da igreja primitiva, eles levavam o evangelho e o amor de Cristo para dentro dos seus lares. Isso mostra-nos que o amor de Cristo deve ser praticado também em nossa rotina diária, em nossa rotina social, mas também no nosso lar, principalmente. Viver o amor de Cristo em casa é demonstrar paciência um com o outro. Não peça paciência para suportar um ao outro. Exerça essa paciência. Pratique-a. Não peça. E não somente ser paciente no lar, mas ser bondoso e servir mesmo quando você tem o que fazer, você abre mão do que fazer para servir. Às vezes nós servimos um ao outro quando temos tempo. Nós nos ocupamos demasiadamente na hora da necessidade, mas
crucial. Estamos ocupados? Não podemos servir os da nossa casa? Viver o amor em casa ou de casa em casa é transformar o nosso lar em um lugar de oração, um lugar de ensino da palavra, um lugar de testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Eu vejo que na igreja primitiva era um privilégio receber os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, orarem juntos. Viver o amor de casa em casa também se estende aos relacionamentos fora da família. Porque se nós conseguirmos viver este amor relacional dentro de casa, nós estamos prontos para viver esse amor em qualquer lugar. Com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, na escola, em todos os ambientes aonde nos encontrarmos, estaremos prontos para refletir a imagem de Cristo Jesus através do amor dele para com as pessoas que nos cercam. Você vive o amor de Cristo em casa? Quando você escolhe o perdão, ao invés de mágoa. Viver o amor de Cristo em casa é quando você cultiva o amor ao invés do ódio. Você cultiva o diálogo ao invés do silêncio. Quando você ensina os seus filhos a amar a Deus. Os primeiros passos da fé cristã dos nossos filhos é refletida pelos pais, ou por aqueles que servem a Deus, que vivem dentro de casa. Pode ser um irmão mais velho ou um irmão mais novo. Às vezes você é o único da sua casa cristão, que declarou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você pode ser usado por Deus para abençoar toda a sua casa quando você vive o amor de Cristo em casa. A sua casa tem sido uma extensão do amor de Cristo? Você tem tido paciência com os da sua casa? Você tem dialogado ao invés do silêncio? Porque hoje, as nossas casas, o silêncio é rompido com TikTok, Instagram, a TV. Não deixa de ser um silêncio quando nós estamos em casa, o barulho está, mas não conversamos um com o outro. Preferimos dar atenção a quem está distante através do WhatsApp. Preferimos olhar as notícias do WhatsApp ou do Instagram ou do Telegram, ou sei lá de onde, do que conversar como família. Não sentamos mais à mesa para comermos juntos. Por causa do nosso excesso de correria, de trabalho, de tantas atividades, tantos afazeres, não temos mais tempo de mostrar o amor de Cristo em nosso lar. E isto vai esfriando. Queridos, as pessoas veem Cristo na sua casa quando lhe visitam? Para concluirmos, a igreja que vive o amor de Cristo no templo e de casa em casa é uma igreja viva. Não é uma igreja estática. É uma igreja que não é relativa, mas ela é transformadora e transformada cada dia. Nós não podemos
separar a nossa fé do nosso cotidiano. Que a chama do amor de Cristo Jesus esteja acesa todos os dias, no nosso lar, na nossa igreja, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Nesta semana, aqui um desafio para cada um de nós. Não somente para você, mas para mim também. Nesta semana, escolha uma maneira prática de viver o amor de Cristo na sua igreja. Mas também escolha uma maneira prática de viver o amor de Cristo na sua casa, no seu lar. E com alguém próximo de você, seja no trabalho, seja uma vizinha, um vizinho, um amigo. Principalmente alguém que ainda não conhece a Cristo. Demonstre de maneira prática o amor de Cristo por esta pessoa ou neste ambiente. Que o Espírito Santo do Senhor te dê sabedoria e oportunidade para viver esse amor de Cristo de forma real e constante. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde o nosso coração e que este amor de Cristo jamais se esfrie em nós. Estamos no tempo que a palavra disse que o amor de muitos haveria de esfriar. E o motivo é por causa da perversidade do mundo. Eu estava na classe de discipulado conversando com Lucas. Como o nosso amor se esfriou. Nós temos medo de dar carona a alguém que anda sozinho na estrada, altas horas da noite. Se é um homem, nós temos medo de ser um assalto. Estava contando para ele que um dia eu estava indo daqui da igreja, tarde da noite assim, por volta de 9h30, 10 horas. Desculpa. E passando ali, perto da rodoviária, passando para o rumo do Morada Nova, percebi que uma jovem senhora estava indo com a mochila nas costas da rodoviária para o Morada Nova. Eu vi que estava tarde da noite e era bastante perigoso para ela caminhar sozinha do jeito que ela estava indo, naquela direção escura. Dei vontade de parar para dar carona, mas logo veio o pensamento: vai que eu chego no Morada Nova, essa mulher desce do meu carro e alguém me vê sozinho com ela, o que vão pensar? A coisa é tão rápida, o pensamento é tão rápido, que você imediatamente passa e não dá carona. Mas aquilo foi me incomodando. Cheguei em casa, eu digo: meu Deus, será que aquela senhora chegou em paz? Por causa da perversidade do mundo, o amor de muitos esfriarão. E o nosso amor está frio. Temos medo de dar carona por causa do egoísmo, medo do que podem pensar de nós. E várias vezes encontrei homens indo à noite. Vontade de dar carona, mas a gente tem medo de ser um assalto, tem medo de quem nós estamos colocando dentro do nosso carro. Atitude egoísta, amor frio, não damos mais carona a ninguém. Uma vez eu estava vindo, deixei Vilma no trabalho, estava vindo e o sol esquentou muito cedo. E uma senhora com uma criança de mais ou menos 5 anos de idade, ela ia caminhando atravessando o balão ali, onde hoje não é mais balão da escola, que o pessoal chama ali, aqui na avenida, essa rua aqui, da BR, que vem para a rodoviária. Ela ia caminhando com a criança, pegada no braço, e uma trouxa enorme de roupa na cabeça. Essa não tive como não parar.
uma senhora de idade, mais ou menos uns 70 anos, bem idosa ela. Eu parei e pedi a ela, entre. Eu não me lembro se eu andava com Vilma, acho que era sozinho. Mas outra vez eu vim com Vilma, e por causa de Vilma nós paramos, e aquela senhora disse, não, nós vamos bem para aqui. Mas para aqui, para onde? Ela caminhando com muita dificuldade, mas eu estou em outra história. Aí essa senhora, eu parei e digo, entre, para onde a senhora está indo? Não, estou indo bem aqui. Eu digo, mas bem aqui aonde? Não, não se preocupe não, que a gente vai caminhando devagarinho. Eu digo, mas a senhora não quer uma carona? Essa criança, o sol está tão quente, a senhora com essa trouxa de roupa tão grande na cabeça. Não, mas não se preocupe não, que a gente chega lá. Eu digo, olha, eu sou pastor da Igreja Batista e eu estou querendo lhe ajudar. Para onde a senhora quer ir? Quando eu disse que era pastor, ela aceitou a carona. E, gente, para onde ela ia? Para a Rua 2 do Lorival Parente, uma distância enorme, mais de 2 quilômetros de distância. E eu digo, a senhora disse que era bem aí. Ela disse, moça, a gente tem que ter cuidado com quem a gente pega carona. Queridos, não deixe o amor esfriar tanto, não. Cuidado com as oportunidades que Deus dá para você servir. E às vezes nós perdemos a oportunidade de servir a Deus servindo ao próximo por causa das nossas desconfianças. Porque o amor de muitos esfriou por causa da perversidade do mundo. E até mesmo nós temos medo de ajudar alguém a servir a Cristo, porque nós temos medo de nos comprometer. Temos medo de nos comprometer em ajudar alguém que precisa de Cristo. Tenha medo, não. Porque é um privilégio quando o Senhor usa-nos para ajudar pessoas. É um privilégio. E a alegria do Senhor invade os nossos corações de maneira inexplicável. Lutemos contra o esfriamento deste amor. Lutemos contra tudo que nos leva a deixar de servir ao Senhor, a de valorizar o amor de Cristo. Valorize o amor do Senhor, sirva a sua igreja, ame a Cristo, ame a igreja, ame o reino de Deus e tenha-o como prioridade em sua vida. Que Deus te abençoe. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua compaixão. Porque somente o Senhor pode não permitir que o amor esfrie em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos de maneira bastante clara o que o Senhor quer que façamos. E não nos recusemos a te servir, mas que o teu Espírito Santo, se necessário, incomoda-nos a sermos mais úteis no teu reino, aqui nessa terra. Obrigado pelo privilégio que o Senhor dá a cada pecador de te servir. Oramos em nome de Jesus. Amém.